Boa noite. Que a paz e a graça do nosso Deus seja com cada um de vós. Amém? Meu nome é Leon, eu sou da igreja da Aerolândia, eu sou ancião lá da igreja de Aerolândia, e a irmã Roberta, acho que é Roberta, não é o nome dela? Tem um tempinho já que ela me convida. Tinha outra data, se não me engano, em julho, que ela tinha me chamado, agosto, e devido a alguns outros problemas de saúde eu não pude estar aqui. Mas, para a glória do nosso Deus, estamos aqui nesta noite e para juntos estudarmos a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 3. Zacarias, você abre o livro de Mateus, aí volta o livro de Malaquias, e antes de Malaquias é Zacarias. Bem fácil achar o livro de Zacarias. Abre lá o livro de Mateus, no Novo Testamento, aí volta um livro, é Malaquias, volta mais um, é o livro de Zacarias. Zacarias capítulo 3. Amém? Como estamos, mais uma vez, vamos fechar nossos olhos e falar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, estamos com a Tua palavra aberta, Senhor, e cremos que ela foi inspirada por Ti, Senhor Deus, e útil para o ensino, para a educação, para a repreensão. Queremos pedir, Senhor Deus, a Tua bênção para esse estudo, este momento que vamos abrir a Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos capacite para que possamos compreender, entender, guardar em nossos corações e praticá-las. Em nome de Jesus, amém, Senhor. O livro de... É só um detalhe, eu gosto que vocês me ajudem, tá bom? Então, não tenham vergonha, ok? Podem falar, eu vou pedir que vocês me ajudem e vai ser de grande valia, tá bom? O livro de Zacarias, ele possui oito visões, né, desse profeta. E nós vamos ver a quarta visão que ele teve, apenas a quarta visão. Esse livro de Zacarias, ele tanto é um livro profético, como também é um evangelho. Ele pode ser considerado como um evangelho, porque a forma como ele está escrita, né, é bem semelhante aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esse livro tanto é profético, como também é considerado como um evangelho. Interessante também que esse livro de Zacarias, ele revela fatos, né, que irão acontecer após o milênio. O único livro da Bíblia que mostra onde a Nova Jerusalém descerá é o livro de Zacarias. Então, após o milênio, os 1000 anos lá no céu, né, que aí é outro tema que a gente pode ver depois, a cidade santa, a Nova Jerusalém, irá descer para esta terra, né? E o livro de Zacarias revela o local em que essa cidade santa descerá. Nós não precisamos ler agora, mas se você quiser anotar a passagem, tá? É Zacarias 14, verso 4. Lá em Zacarias 14, verso 4, ele mostra que a Nova Jerusalém descerá exatamente no Monte das Oliveiras, tá certo? Então ele revela fatos que irão acontecer até após o milênio, tá bom? Interessante também nós sabermos o significado do nome Zacarias. Alguém sabe o significado do nome Zacarias? O que significa? Ninguém? Zacarias significa o Senhor lembra. E o que tem de tão especial nesse nome, né? O Senhor lembra. Na verdade, é interessante nós sabermos e termos a certeza que mesmo nas situações de aparente silêncio, que Deus está em silêncio, Ele lembra de nós. Ele não esquece de nós, Ele não esquece de você. Então, no momento que você estiver com alguma angústia, com algum problema de saúde, ou qualquer que seja o problema, e você achar que Deus não está lhe vendo, que Deus não está lhe ouvindo, se acalme e confie, porque o Senhor lembra. Exatamente o significado do nome de Zacarias. O Senhor não esquece de você, nem de mim, nem de nenhum de nós.
Vamos ler Zacarias capítulo 3, verso de 1 até o verso 4. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Verso 4. Tomou este a palavra e disse ao que estava diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Quem aqui é adventista batizado na igreja adventista? Ok. Vou pedir a ajuda de vocês agora. Não tenham medo de errar, nem nada não, tá bom? Nós estamos aqui para aprender. E vocês sabem também essa resposta. Pode não estar lembrado, né? Mas Zacarias, o Senhor lembra, vai ajudar vocês, tá bom? A igreja adventista, ela tem 28 doutrinas, não é isso? Qual é a principal doutrina da igreja adventista? Quem me ajuda aí? Hã? Alguém? Vai lá, eu falei que eu gosto que vocês me ajudem, tá bom? Se vocês não me ajudarem, a gente não vai sair daqui 8 horas, né, irmão? Pronto. Não. Tem outra que é distinta de todas as outras denominações. Essa aí também é muito importante, mas ainda não é a doutrina que eu quero ouvir. É a doutrina do santuário. A doutrina mais importante da nossa igreja talvez seja a doutrina do santuário. E é a doutrina que é distintiva da igreja adventista. Nenhuma outra igreja que reconhece essa doutrina do santuário, que ela é bíblica, né? Agora, o que tem de interessante? Como que era o santuário? Vão me ajudar. O santuário era dividido em 3 partes, né? Vamos dizer assim. A primeira parte qual era? O pátio. Muito bem. E no pátio aconteciam os sacrifícios, né? A pessoa, quando pecava, ela pegava o cordeirinho, né? Levava lá no pátio do santuário e ele fazia o quê? Ele sacrificava aquele cordeirinho, né? Antes disso, ele impunha as suas mãos sobre o cordeiro, fazia uma oração, transferindo o seu pecado, né, simbolicamente para aquele cordeirinho. E aí depois ele sacrificava aquele cordeirinho. Por que ele fazia essa oração? Porque o salário do pecado é o quê? Alguém tinha que morrer, né? Se alguém pecou, alguém tem que morrer. Como Jesus providenciou, né, o sacrifício eterno pelos nossos pecados, que é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sacrifício eterno. Então, como Jesus não tinha vindo ainda, né? Então, o israelita, aquele povo, eles sacrificavam um animal, simbolizando que Jesus viria um dia para morrer definitivamente por todos nós, pelos nossos pecados, né? Hoje nós não sacrificamos mais animais, porque Jesus já veio, Jesus já cumpriu essa ordenança do santuário, tá certo? E aí então, essa era a primeira parte do santuário, né? Que era o pátio. A segunda parte do santuário era qual? O lugar santo, o lugar santo. E aí no lugar santo, o sacerdote, o que o sacerdote fazia? Ele pegava aquele sangue do cordeirinho, né? O sangue era colhido, né, numa vasilha, e esse sangue era aspergido no véu. Dentro do santuário havia o lugar santo e o lugar santíssimo, tá? Ok? Que eram divididos pelo quê?
uma cortina, né? Havia uma cortina separando esses dois locais. E aí, esse sangue do cordeirinho, né? O sacerdote, ele aspergia, né? Ele jogava assim na cortina, simbolizando o quê? Tirando o pecado, né? Daquela pessoa, daquele animalzinho, e jogando para o santuário. Então, o santuário ficava, digamos, contaminado, né? Sujo com o pecado, com a mancha do pecado. E aquela cortina ia sendo feito isso, né? Durante todo o ano, não era isso? E uma vez por ano acontecia o quê? O dia da expiação, né? E aí no dia da expiação, o sumo sacerdote não era mais o sacerdote, agora era o sumo sacerdote, né? Estava, digamos, a um patamar mais acima do que o sacerdote, né? Somente o sumo sacerdote poderia entrar no local santíssimo. O sacerdote entrava no lugar santo e o sumo sacerdote, ele entrava onde? No lugar santíssimo, né? E aí, no lugar santíssimo, o que ele fazia? Como o próprio nome diz, é o dia da expiação, né? Ele fazia a purificação do santuário, né? No dia da expiação era feita a purificação do santuário, limpando ali definitivamente o santuário, tá certo? Por que eu estou falando disso para vocês? Porque esse verso, capítulo 3, verso 1, como nós acabamos de ler, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Não era qualquer pessoa, não era o sacerdote, era o sumo sacerdote, né? Era alguém muito importante, tá certo? Alguém que deveria estar sem mancha, sem pecado, porque quando entrava-se no lugar santíssimo, ali estava a presença de Deus, não é verdade? Bom, o que o sumo sacerdote fazia então? Só para recapitular, ele fazia a intercessão, não é isso? Hoje nós sabemos, inclusive, que Jesus está em qual local lá no céu? No santuário celeste, né? No lugar santíssimo, intercedendo por nós, não é isso? Muito bem. Vamos continuar aqui, vamos voltar à leitura do verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele. Olha que interessante, Satanás estava à mão direita dele, do lado direito dele. Sempre na Bíblia, o lado direito é um local reservado para Jesus, para Deus, né? E nesta ocasião, nesta visão, quem é que estava no lugar direito? Satanás. No lugar que pertencia a Jesus, ele estava lá. Mas por quê? O que ele estava fazendo lá? Satanás, ele sempre quis ocupar o lugar de Jesus em nossas vidas. Desde a criação, desde o céu, ele sempre quis ocupar o lugar de Jesus, de Deus, nas nossas vidas. Ele sempre quis destruir as nossas vidas. Eu pergunto, a nossa vida pertence a quem? A Deus. A nossa família pertence a quem? O nosso lar pertence a quem? Amém. Porém, Satanás sempre tenta tomar o lugar de Deus em nossas vidas. O lugar que pertence a Jesus, ele quer usurpar para si. Quer ver uma prova disso? Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Está lá em Apocalipse 5, verso 5. Jesus é o leão da tribo de Judá. Agora olha que curioso. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, Satanás, ele se apresenta como leão, estando ao nosso derredor para o quê? Nos devorar. Olha aí, Jesus é o leão da tribo de Judá, e aí ele se apresenta como leão, querendo nos devorar. Jesus, lá em Apocalipse 22, verso 16, é apresentado como a estrela da manhã.
E lá em Isaías 14, verso 12, Satanás é apresentado como estrela da manhã. Por que isso? Porque ele sempre quis estar no lugar de Jesus. Por isso que ele sempre se coloca em posição semelhante à de Jesus. Por isso nós devemos ter muito cuidado, muita atenção e estar ligados muito a Cristo. Vamos ler agora o verso 3, Zacarias capítulo 3, verso 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Eu já falei no começo que esse livro é um livro profético, não é isso? Em profecia, o que significa vestes? Me ajudem aí. Lá em Mateus tem algumas parábolas que falam sobre as vestes também, em outros livros da Bíblia. Quem pode me ajudar? O que significa as vestes em profecia? Significa o nosso caráter. Significa o nosso caráter. As vestes em profecia significa o nosso caráter. Veste em profecia, no caso, não se refere à roupa, tá certo? Satanás, ele nos acusa pelo nosso pecado. Que a igreja é local de pessoas perfeitas. Satanás diz isso para a gente, que a igreja é local de pessoas perfeitas. Que não somos dignos de estar aqui na igreja, na casa de Deus. Que não somos dignos de estar na presença de Deus. Ele constantemente fala isso para nós de alguma forma. Se somos pecadores, as nossas vestes vão estar como? Sujas. Se somos pecadores, as nossas vestes vão estar sujas. Mas isso é motivo para não ouvirmos a Deus? Isso é motivo para não virmos à igreja? Não, de forma nenhuma. Jesus diz o quê? Vinde a mim você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus simplesmente diz o quê? Venha. Venha do jeito que você está, com as suas vestes sujas. Venha como você está, com o pecado, com a mancha do pecado. Tem pessoas que acham que a igreja, por exemplo, é local de pessoas santas, de pessoas perfeitas, de pessoas sem pecado. Abra sua Bíblia e deixa marcado Zacarias, que nós vamos voltar, tá bom? Vamos agora lá no livro de Marcos, um pouquinho na frente aí, depois de Mateus. Marcos, no capítulo 2, eu gosto muito dessa passagem, porque ela ilustra bem essa situação que nós estamos comentando. Marcos, capítulo 2, verso 17. Diz assim, Marcos 2, capítulo 2, verso 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim quem? Os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Quem está saudável não precisa de médico. A gente vai no médico quando está saudável? Não, não vai, né? E aí Jesus fala, eu não vim buscar santos. Eu não vim buscar pessoas que não pecam. Eu vim buscar o quê? Pecadores. Pecadores. É por isso que quando Jesus diz para nós, venha como você está. Tem pessoas que dizem, não, quando eu deixar de fazer aquilo, quando eu deixar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu deixar de beber, eu vou para a igreja. Quando eu deixar de fazer isso, aquilo, outro, eu vou para a igreja. Não, meu irmão. Nós temos que vir para a igreja como nós estamos. Jesus fala para nós, venha como você está. Jesus diz, eu quero você que é pecador. Que aí a obra eu vou fazer. Jesus fala para nós, né? Uma vez eu vendo um sermão do pastor Luiz Gonçalves, ele fez, contou uma situação que aconteceu com ele, que eu achei bem interessante. Ele disse que estava fazendo uma programação, né, e foi jantar, e uma semana de programas, né,
e o local que ele estava hospedado, né, a casa, o hotel, era longe da igreja. E aí ele estava perto da igreja e tinha ido jantar num local, né? E aí quando ele estava jantando, ele sujou a gravata dele, né? Caiu a comida aqui, sujou a gravata, e ele foi no shopping ali pertinho para comprar outra gravata para já voltar lá para a igreja para continuar o programa, né? E aí ele foi, comprou a gravata, e aí quando ele estava saindo, a pessoa o abordou. Peraí, é você mesmo? E aí ele disse, sou eu. E a pessoa perguntou, você é o pastor Luiz Gonçalves? Ele sou eu, pastor Luiz Gonçalves. Não, porque eu assisto o senhor na TV Novo Tempo. Eu lhe assisto na TV Novo Tempo. E aí começou a conversar com o pastor e resumindo a história. Essa pessoa, esse homem, né, estava lá com a sua família, pediu o pastor para orar por ele, né, pela família dele, e aí esse homem, né, disse para o pastor, olha pastor, eu era da sua igreja, eu era da igreja adventista, mas saí. E aí o pastor perguntou para ele, mas por que você saiu da igreja? Aí, não pastor, é uma longa história. Ele, não tem problema, me conte, eu quero saber por que você saiu da igreja. E aí, né, essa pessoa pegou e foi contar para o pastor Luiz Gonçalves, olha pastor, eu saí da igreja porque a igreja é cheia de pessoas hipócritas. Sabe, pastor, a igreja é cheia de pessoas problemáticas, é cheia de pessoas incompreensivas. E aí disse uma série de coisas, né? E aí o pastor Luiz Gonçalves só olhando para ele, né? E aí quando ele terminou, aí o pastor perguntou para ele, meu irmão, me diga uma coisa, e agora, você está indo para onde? Ele, não, pastor, eu não estou indo para nenhum canto, não. Ele, não, mas você não está indo para nenhuma igreja? Não estou indo para nenhuma igreja, não. Mas você está fazendo o quê? Não, pastor, eu estou só vivendo aí nesse mundão aí. Aí o pastor perguntou para ele, meu irmão, lá no mundão, tem pessoas hipócritas? Tem, pastor, olha como tem. Tem pessoas mentirosas? Mas tem muita, pastor. Tem pessoas falsas? Mas tem muita. E aí o pastor foi fazendo uma série de perguntas, né? E aí ele disse, meu irmão, e aí? Você saiu da igreja porque tem pessoas desse jeito que você está falando. No mundo tem pessoas desse mesmo jeito. E aí? Você vai sair do mundo? Você vai para outro planeta? Vai para a lua que não tem ninguém? Por onde é que você vai agora? Para um local que não tenha isso? Meus irmãos, nós somos pecadores. Onde quer que nós formos, nós vamos estar carregando a mancha do pecado. Seja na igreja, seja fora da igreja, nós estamos carregando a mancha do pecado, né? De alguma forma ou de outra, nós estamos carregando. A igreja não é feita por pessoas perfeitas. Todos nós somos pecadores. Eu que estou aqui sou pecador, né? Somos pecadores. Lembre-se disso. A igreja não é local de pessoas perfeitas, mas de pessoas que estão buscando o quê? A perfeição. Pessoas que estão buscando ter o caráter semelhante ao de Cristo. Amém? Vamos voltar ao livro de Zacarias. Agora vamos para o verso 2. Zacarias 3, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Aqui estava fazendo uma analogia de Josué, o sumo sacerdote, com um tição tirado do fogo, né? Uma brasa, né? Uma brasa, quando é tirada do fogo, ela vem como? É acesa, vem quente, né? Ou seja, ali simbolizando a mancha do pecado, tá certo? Josué é esse tição, e nós somos também esse tição, nós carregamos a mancha do pecado também, todos nós carregamos, né? As sequelas, seja em nossas vidas, seja através de uma doença, seja um problema, enfim, seja o que for, nós carregamos essa mancha. Mesmo com mancha, mesmo sendo pecadores, sabe o que é que Jesus disse para você? Sabe o que é que ele disse para mim? Você pertence a mim. Amém?
Jesus lhe diz hoje, mesmo com o seu pecado, você pertence a mim. Amém? Zacarias 3, verso 4. Tomou este a palavra e disse ao que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Meus irmãos, venha para Jesus como você está. Se você está com vestes sujas, venha para Jesus. Está com problema, venha para Jesus. Está tudo bem, está feliz, não está nenhum problema, tudo tranquilo, está lá no pico da montanha, tudo tranquilo, venha para Jesus. Venha como você está. Jesus diz para você e para mim nesta noite: deixa que eu cuido de Satanás. Ele quer tomar o meu lugar, ele quer estar lá no local direito, no braço direito. Não se preocupe, eu resolvo com ele. Se formos querer derrotar Satanás com as nossas próprias forças, nós iremos perder. Nós seremos derrotados. Uma vez eu estava dando estudo bíblico para um casal de amigos, e mais ou menos na metade do estudo, esse homem, né, que estava estudando comigo, ele bebia, né, ele costumava beber. E aí, desde quando a gente tinha começado o estudo bíblico, ele tinha parado de beber. E aí um amigo dele, um certo dia nós estávamos estudando a Bíblia, e ele chegou contando isso, morto de feliz, né? Leon, eu estava em casa e um amigo meu me ligou e me chamou para ir num bar, lá que a gente costumava beber, para a gente conversar. E aí eu fui. Ele pediu a cerveja dele, eu pedi um refrigerante para mim, ele bebeu a cerveja, eu bebi o refrigerante, nós conversamos, e aí depois eu fui embora para casa. Leon, eu queria, ele falando, né? Leon, eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia vencer, que eu conseguia vencer a tentação, que eu queria provar para mim mesmo que eu não ia beber. E aí eu disse: meu irmão, parabéns, mas preste atenção, tenha bastante cuidado, porque as artimanhas de Satanás são muito poderosas. Nós não temos forças por si só para resistir. Não enfrente, fuja. Se a tentação está aqui, vá pelo outro lado. Está vindo por essa calçada, vá pela outra, né? Nós temos que fugir, nós não temos forças. Só Jesus pode vencer Satanás, amém? Porque nós somos pecadores, Jesus não. Jesus veio à terra, morreu por nós, viveu como nós, venceu o pecado, venceu a morte e venceu Satanás, amém? E aí Jesus então diz, né, para você: agora vamos trocar essas vestes. Você veio como está, sujo, com as vestes sujas, com o pecado. E aí Jesus diz para você: vamos trocar de vestes. Você me dá a sua veste suja e eu vou lhe dar a minha, branquinha, alva como a neve. É isso que Jesus faz conosco, sabia, meus irmãos? Ele quer nos dar uma nova vida. Ele quer trocar o nosso coração. Ele quer colocar o coração cheio do Espírito Santo. E é exatamente isso que está no verso 4 que nós acabamos de ler. Quando Adão e Eva pecaram, eles correram quando ouviram a voz de Deus e fizeram o quê? Fizeram vestes de folhas. E aí Deus faz o que para eles? Vestes de peles de cordeiro. O filho pródigo, quando volta para casa, o que ele recebe? Vestes novas, roupas limpas. No céu, na Nova Jerusalém, quando nós entrarmos lá, nós receberemos vestes novas. Amém? Nós seremos transformados. Com a volta de Jesus, num piscar de olhos, nós seremos transformados. Teremos o nosso caráter transformados. Seremos novamente restaurados, como Adão e Eva eram antes do pecado.
Não importa, meu irmão, por onde você andou. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Se você se sente impuro, indigno, de coração pesado, Jesus quer dar vestes novas para você. Ele te ama e quer te dar um coração novo, um coração limpo. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Não ligue para o que os outros vão falar de você. Não ligue para o que a sua família vai dizer de você, para o que seus vizinhos vão falar. Deus hoje te chama. Seja você adventista ou não adventista, Deus está chamando você nesta noite. Entregue sua vida a Jesus e receba vestes limpas. Tenha o seu caráter transformado por Jesus. Amém? E com este pensamento, eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles que quiserem renovar a sua vida com Cristo, quiserem trocar de vestes com Cristo, quiserem buscar a salvação mais uma vez, que quiserem pedir perdão pelos seus pecados, que vocês coloquem em pé e mais uma vez nós cantemos esse hino, Tal Qual Estou, 278 do Inário Adventista, 278, Tal Qual Estou. Lembre-se, tal qual você está, chegue a Cristo. Aceite o sacrifício de Cristo na cruz pela sua vida. Ele morreu para que você vivesse. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Rico no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Oremos. Senhor nosso Deus, amantíssimo e eterno Pai, queremos, Senhor Deus, neste momento entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Nós sabemos, Senhor Deus, que somos falhos, que somos pecadores, que temos manchas do pecado, carregamos sequelas desse mal tão terrível, Senhor Deus, que recai sobre nós. Mas nós queremos, Senhor Deus, trocar de vestes contigo, Senhor. Nós não merecemos, mas Tu enviaste o Teu Filho, Jesus Cristo, para que nós tivéssemos essa oportunidade de trocar de vestes com Ele,
de ter o nosso caráter transformado pelo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos melhores. Ajuda-nos, Pai, a andarmos conforme a Tua vontade, Senhor. Tal qual estamos, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Olha, Senhor Deus, para dentro de nós. Sonda, Senhor Deus, se há algo de bom em nós. Nos purifica e nos transforma. Dai-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Nós não sabemos o que nos espera amanhã, o que nos espera nessa semana. Mas se nós estivermos entregando diariamente as nossas vidas em Tuas mãos, entregando o nosso caráter a Ti, para que Tu transforme, para que Tu molde, para que nós possamos ser pessoas melhores, nós teremos mais paz e mais felicidade, Pai. Assim, Senhor Deus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Não só as nossas, mas também as das nossas famílias, os nossos parentes. Opera em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Amém.